Seja muito bem-vindo ao canal do professor Caleison Rosa, onde você entende cardiologia de um jeito prático, didático, descomplicado para usar e já ter resultados no seu dia a dia. O assunto hoje é eletrocardiograma. Eu vejo muitos veterinários dizendo que tem muita dificuldade em entender o eletro, muitos até se esquivam do eletro. Ah, não é para mim, é muito difícil e tudo mais. Eu quero desafiar você agora. Eu vou mostrar um passo a passo de uma parte fundamental do traçado eletrocardiográfico, que é entender o vetor e como isso gera deflexões para cima da linha de base ou para baixo da linha de base. Resumindo, quando que o QRS tem que ser para cima, quando tem que ser para baixo, e aí você vai entender todo o processo num vídeo bem curto. Sinta-se, portanto, desafiado. Fica até o final e depois você deixa um comentário para mim, se você já tinha ouvido alguma explicação parecida com essa. Você vai ver que não é difícil do jeito que você imaginava. Eu já deixei preparado aqui a nossa parte onde eu desenho, onde eu coloco todas as informações de um jeito muito didático. E aí eu vou comparar aqui com você. Olha só, já deixei pronto. Sabe quando o eletricista vai na sua clínica e ele diz assim para você, ele pega dois pinos, deixa eu pegar um segundo aqui, ó, e ele coloca na tomada e ele fala assim, doutor, tá passando corrente elétrica daqui para cá ou de lá para cá. Vem cá, como é que ele sabe? Ele sabe onde, qual dos pinos é positivo, qual dos pinos é negativo. O começo do entendimento de vetor é isso. Então eu tenho um galvanômetro ligado aqui numa célula e eu coloquei o terminal negativo aqui e o positivo aqui, de forma que eu escolhi assim. Então vamos supor, se o impulso elétrico, se a atividade elétrica está acontecendo neste sentido, você sabe que o líquido extracelular começa a ficar negativo aqui nesta região, e nessa região para cá, ele vai ficar mais tempo positivo até que o impulso elétrico chegue aqui. Nessa situação, onde tem concordância do sinal do terminal elétrico negativo do eletrodo com o líquido extracelular, negativo com negativo, positivo com positivo. Quando isso acontece e quando eu estou registrando essa atividade elétrica, eu vou ter uma deflexão para cima da linha de base. O contrário é verdadeiro. Se o impulso começa daqui para cá e eu coloquei o meu terminal positivo nesta região e agora o negativo nesta região, ou seja, invertido, o impulso nesse sentido, eu sei que aqui o líquido extracelular vai ficar negativo e aqui vai demorar mais para ele ficar negativo, portanto, ele fica mais tempo positivo. Nesse momento, o que que existe? Uma discordância do sinal elétrico do eletrodo, que é positivo, com o líquido extracelular, que ficou negativo. E aqui uma discordância do eletrodo, que é negativo, com o líquido extracelular, que é negativo. Se eu estou registrando essa atividade elétrica, eu vou ver uma deflexão para baixo da linha de base. Isso é uma questão física, a gente aprende isso no ensino médio. Pois bem, que acontece no coração que é registrado pelo eletrocardiograma é uma atividade elétrica. Então, a única coisa que eu tenho que saber é em que sentido ocorre a atividade elétrica da despolarização cardíaca. Num coração saudável, ocorre nesse sentido. Eu já deixei separado aqui, então, eu tirei os átrios, deixei só os ventrículos, o impulso vai no sentido da base para o ápice, da direita para a esquerda. Esse é o sentido que ocorre a despolarização. Então, se eu tenho um terminal negativo colocado aqui, por exemplo, e um positivo colocado aqui, eu sei que aqui o líquido extracelular vai ficar negativo mais rápido e aqui o líquido extracelular vai ficar positivo por mais tempo, até que o impulso chegue aqui. Portanto, existe uma concordância de sinais aqui e aqui. Então, se eu estou registrando essa atividade elétrica, eu tenho uma deflexão para cima. Como eu estou falando da despolarização ventricular, eu estou falando de QRS. Vamos colocar esse coração dentro do tom, então, o nosso gatinho de estimação. Olha só, o, a atividade elétrica cardíaca começa nessa região, então o líquido extracelular aqui fica negativo e aqui fica positivo por mais tempo, até que o impulso elétrico chegue aqui. Então, quando eu coloco um terminal, um eletrodo negativo aqui e positivo aqui, isso quer dizer, existe a concordância dos sinais, aqui negativo com negativo, aqui positivo com positivo.
Portanto, eu vou colocar uma outra seta daqui para cá, aliás, até vou colocar em verde para ficar mais fácil o entendimento, olha só. Essa aqui é a derivação 1, onde eu vou ter uma deflexão positiva, só que ela não é muito grande, porque você veja os sentidos das setas, elas apontam para o mesmo lado, mas elas se afastam um pouquinho. Da mesma forma, se eu colocar o meu terminal negativo aqui na mão direita e positivo aqui na perna esquerda, então existe também a concordância de sinais, negativo aqui com o terminal negativo aqui, positivo aqui com o terminal positivo. Portanto, eu estou nesta sequência aqui, que é a derivação 2, D2, que eu vou ter uma deflexão de QRS positiva e grande. Por quê? Porque é exatamente no mesmo sentido. Da mesma forma, se eu colocar um terminal negativo agora na mão esquerda e um positivo na perna esquerda, também existe concordância de sinais, negativo com negativo, positivo com positivo. Isso aqui é a derivação 3, onde eu tenho uma deflexão também positiva. E aí uma curiosidade, como eu estou mais paralelo do que em comparação com D1 e menos paralelo do que em comparação com D2, então olha só, a derivação 2 tende a ser sempre a maior, a derivação 1 a menor e a derivação 3 intermediária, matematicamente. Se eu pegar esta soma da D1 com a D3, eu vou ter a derivação 2. Por isso que quem tem só um terminal no monitor, a gente aconselha que veja a derivação 2, porque é um estudo da despolarização no mesmo sentido em que ocorre a despolarização cardíaca. Mesma coisa com as outras derivações, AVR. AVR, o terminal positivo fica aqui, na mão direita, e aí eu tenho duas resistências neutras, uma na mão esquerda, outra na perna esquerda. E eu vou estudar de um ponto intermediário em direção ao polo positivo. Portanto, aqui eu vou ter, né, o líquido extracelular que ficou negativo e aqui positivo. Em outras palavras, agora eu vou ter uma discordância de sinais. Olha só, líquido extracelular negativo aqui, com o positivo, com o eletrodo positivo aqui. E o líquido extracelular mais positivo aqui com as duas resistências neutras. Portanto, quando eu tenho a derivação AVR, o QRS vai ser negativo e grande, porque as setas estão paralelas. Da mesma forma, se eu colocar o AVL, AVL de left, então eu coloco o eletrodo positivo na mão esquerda e as duas resistências, uma aqui e a outra aqui. Então eu pego de um ponto intermediário em direção ao polo positivo. E aí também há inversão de sinais. Olha aqui, o líquido extracelular fica negativo primeiro aqui e eu coloquei o polo positivo perto do líquido extracelular negativo. E o contrário é verdadeiro. Então, a VL tende a ser negativa, só que não tão grande quanto a VR, porque as setas não estão tão paralelas. E por último, uma outra cor aqui, AVF, F de fute, eu coloco o terminal positivo do eletrodo na perna esquerda e as resistências, uma na mão direita, outra na mão esquerda. Eu vou estudar de um ponto intermediário em direção ao polo positivo. Então, aqui também há concordância de sinais. O líquido extracelular fica mais tempo positivo aqui, porque demora mais para chegar ao estímulo, e foi aqui que eu coloquei o polo positivo. Então, a minha derivação AVF vai ser positiva e grande para cima da linha de base. De tal forma que, tendo este entendimento, então, eu tenho que olhar o traçado eletrocardiográfico e observar como estão as deflexões em D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. D1, ela é positiva e pequena, D2, positiva e grande, D3, positiva e intermediária. AVR negativa e grande, AVL negativa e pequena, AVF positiva e grande. Se tiver trocado, ou eu troquei eletrodo, ou aconteceu alguma coisa,
no sentido em que ocorre a despolarização cardíaca, ou seja, tem algum desvio de eixo elétrico, entendeu? O eixo elétrico, que é o sentido da despolarização, isso é muito, muito importante, porque eletrocardiograma não é decoreba, é assim porque é assim, não tem que ver com uma colinha. Quando eu sei interpretar tudo isso, fica muito mais fácil. Eu quero fazer um convite para você agora, se esse vídeo fez sentido. Aqui abaixo tem um link. Se você clicar e se inscrever, você vai entrar numa lista de espera para alguns dos meus cursos. Quando eu lanço, a procura é muito grande, e às vezes eu tenho que encerrar antes da hora, então tem gente que fica chateado, puxa, estava querendo tanto, eu não fiquei sabendo. Então, se você tiver inscrito na lista de espera, não corre o risco de você perder a sua oportunidade de entender sobre cardiologia e hemodinâmica, que são fundamentais para qualquer outra especialidade clínica, sempre didático desenhado dessa forma. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre o que você achou. Se precisar, assiste mais de uma vez, porque é um conceito muito, muito importante. A gente se vê que até o próximo vídeo, a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. Até lá!